e também parte da equipe está aqui na plateia. Eu peço ao Rodrigo para que apresente a todos. Bom dia, muito obrigado por estarem aqui. Eu queria só deixar claro que além de nós aqui que estamos, é um prazer enorme estar aqui presente para conversar com vocês. Queria dizer também que temos aqui, junto com vocês, na plateia, vários membros da equipe do elenco. Nós temos aqui a Roberta Estrela, temos o Felipe, Kenji, temos o nosso compositor Sasha e temos vários outros aqui que estão por aqui. Então, estamos todos abertos a perguntas também, eles inclusive. Obrigado. Bom, nós estamos na mesa aqui, a Fátima Lei e eu, conduzindo essa nossa conversa. O procedimento é o de sempre, mãos ao alto, identifiquem-se, inscrevam-se no momento da pergunta, identifiquem-se, identifiquem o veículo, por favor, ok? Então vamos começar aqui com a Rosário. Aqui temos a primeira questão aqui. Seu microfone está chegando. A Mônica é a nossa microfonista de sala. Uma pergunta para o Iberê e uma para o Miklos, mas antes eu quero fazer uma homenagem aqui na mesa ao Pablo Baião, que eu acho que o Pablo, você estava aqui no ano passado? Não estava. Tínhamos acabado de filmar, estava assim na cola da gente ter terminado. Então, Pablo Baião é fotógrafo, né, e encantou Gramado ano passado com os 2 grandes planos sequências do Simonal, né? Então, vamos bater palmas. Bater palmas para ele com atraso, né? Um ano depois. A pergunta agora, falando sério, porque era sério também, tá falando. Eu queria saber em que momento você decidiu que esse filme tinha que ser feito em São Paulo. Se desde o roteiro, porque você é um brasiliense, né, um dos realizadores da cidade, com prestígio e tudo, e Brasília tem muito essa necessidade de autoafirmação. Eu acho que você manteve várias pessoas, tem brasileiros no elenco, tem um amor, né, com a turma Candanga, mas o filme foi feito todo em São Paulo. Né? Então, se me dissesse por que essa opção. E o Miklos, eu gostaria de que você falasse um pouco desse personagem, da sua entrega ao cinema, né, desde o Invasor. Eu sei que você está fazendo, acho que é Chet Baker no teatro, né, e deve ficar pouco tempo aqui conosco. Né, então a gente precisa te explorar bem hoje. Você falar bastante dessa sua relação com o cinema. Dessa vez você pôde juntar as duas coisas, no outro você era só uma pessoa que invadia um meio burguês, mas nessa você é um roqueiro, que você é na vida real, e também um personagem vivendo um conflito. Né? Então, que você falasse dessas coisas. Bom, boa tarde, obrigado a todos por estarem aqui. Bom, Rosário, na primeira versão do roteiro, a gente ainda previa filmar em Brasília. Né? Inclusive, quando entrou o elemento rock and roll no filme, no roteiro, foi muito uma referência à Brasília, né? Essa experiência de ter vivido lá, a cena do rock, que foi muito forte, e que inclusive foi a proposta do Pablo Stoll, que é co-roteirista do filme, e quando a gente decidiu que seria um protagonista enfim, famoso, né? Uma figura pública, ele trouxe o rock por conta de conhecer, o pouco que ele conhecia Brasília era o rock and roll de lá. Só que depois, quando a gente foi montando essa estrutura toda de um filme numa única noite, eu comecei a perceber a importância dessa opressão da cidade ao protagonista. Brasília é uma cidade muito peculiar, principalmente aquela região ali do plano piloto, que é onde eu vivo, e que é onde eu imagino que esse protagonista viveria. E Brasília é muito espaçada, tem muito ar, tem muita vegetação, que a vegetação à noite é muito complicada de filmar. Eu fiz um curta quase todo noturno em Brasília, chamado Para Pedir Perdão, e a gente sofreu para filmar Brasília à noite, por conta, realmente, você tem muito anteparos de árvores e de vegetação, e aquilo vira uma massa escura, difícil de registrar. Mas, sobretudo, pela necessidade de trazer essa opressão para dentro da dramaturgia, e também uma cidade que nunca morre, né? Uma cidade que está viva a noite toda. Uma das referências do filme é o After Hours, do Martin Scorsese, que é toda filmada naquela Nova York e tal, e
E, enfim, aos poucos eu fui sentindo que o filme precisava ser numa cidade, numa grande metrópole, e que essa história passasse a sensação de que ela poderia acontecer em qualquer grande cidade. Mas Brasília é muito peculiar. Se a gente faz essa história, ela fica parecendo que é uma coisa que acontece só em Brasília, sabe? Acho que eu espero ter respondido a sua pergunta. Boa tarde. É um prazer estar aqui em Gramado pela primeira vez. Muito feliz e muito agradável enfim, o ambiente do festival dos mais tradicionais do Brasil, e é um prazer estar aqui com a minha paixão pelo cinema, como ela me instigou aqui a me colocar nesses termos afetivos. E eu estou há quase 20 anos então atuando e cada vez mais envolvido, hoje tão ator quanto cantor, se não mais ator até. E inclusive não vou poder ficar no festival porque estou em cartaz no teatro e filmando em Curitiba também um outro longa como protagonista, então estou a todo vapor e muito feliz. Qual é o nome desse outro longa? O nome do longa que eu estou filmando agora em Curitiba chama-se Jesus Kid e é inspirado na obra do Lourenço Mutarelli, do Ali Muritiba, o diretor. Também muito intenso e assim como o filme como O Homem Cordial, que o Iberê me levou pelas ruas da minha cidade, Natal, São Paulo, durante uma noite interminável de 1 mês e meio, no inverno passado, né? E foi bastante intenso. Eu fiquei muito feliz de poder emprestar a esse personagem um pouco do que eu tenho de experiência, como empunhar uma guitarra, poder cantar, abrir o filme cantando numa cena real, filmada, gravada ao vivo, né? Naquele show inicial da abertura do filme, né? Então é muito interessante porque quando o Iberê me fez o convite pela primeira vez, eu questionei ele, falei, puxa Iberê, mas eu queria tanto viver outras vidas, você quer que eu faça um roqueiro dos anos 80? E aí ele me explicou, não é bem isso, olha, eu vou te explicar o projeto e tudo mais, né? E aí eu me apaixonei pelo projeto, pela história, e é muito interessante porque eu acho que grande parte do desconforto que esse filme corajoso, sem fazer concessões, coloca a gente, é justamente a identificação que a gente tem com esse homem, com Aurélio, né? Que embora seja uma figura do artista, uma figura pública e tal, ele é essa pessoa privilegiada, branca, hétero, enfim, que está numa posição de privilégios e tal, e que se vê envolvida e se vê obrigada a reagir a uma situação minimamente que hoje a gente vive no Brasil, uma situação em que nada é óbvio, nem os direitos humanos não são mais óbvios, o preconceito, lutar contra o preconceito, as injustiças não é óbvio, a gente tem que reafirmar as coisas mais básicas, né? E eu acho que esse filme coloca a gente nesse lugar. E eu estou muito feliz com isso. Falei muito? Ótimo. Olá, bom dia. Carlos André, da Zero Hora de Porto Alegre. Queria fazer uma pergunta para o Iberê e uma depois direcionada ao elenco, que é o seguinte: o Homem Cordial, quando foi criado esse conceito do Sérgio Buarque de Holanda, ele fala de um sujeito que é presa dos caprichos do coração e que, portanto, ele passa muito rápido da afetuosidade para a hostilidade. Isso é uma chave de leitura que está no título, inclusive, quando se vê ali uma sociedade que, de fato, está num momento de transição muito rápida entre essa agressividade e o afeto. Isso se reflete, inclusive, no personagem da Aurélia, em um momento. Quando foi que, para vocês, ficou claro que isso seria, digamos, não só o título, mas essa espécie de tema que vocês tratariam? E outra coisa que eu gostaria de perguntar é o seguinte: tem uma cena que é muito emblemática, que é a cena do slam, em que o personagem do Paulo, ele entra ali
uma espécie de grunt, né? Ele começa a desabafar o coração, que está muito legal aqui, encontrei meu amigo, não sei o quê, e a personagem da moça que está fazendo, o Sly, ela simplesmente corta ele e vai adiante. Eu achei isso muito interessante como símbolo, essa cena, porque é uma cena que meio que resume o que é essa característica do Sly e da cultura negra. Assim, tipo, o pessoal, os brancos, tudo comovido, é melhor começar a falar de uma vez para começar a dizer o que a gente quer, senão os caras não calam a boca. Eu gostaria que o Taíde, a Miri, comentassem um pouco essa... Porque é também um pouco uma ideia do filme, acho, também. No final, lá a gente tem o personagem do Paulo silencioso, enquanto os outros tagarelas ali estão todo mundo se divertindo. Muito obrigado. Bom, eu só queria lembrar que tem várias pessoas do elenco aqui na plateia, que se vocês podem pedir o microfone para falar, viu, Roberta, viu, Dandara? Que eu acho legal, essa pergunta, por exemplo, acho que cabe muito a vocês responder também. O processo com o elenco foi muito rico, assim, acho que foi dos processos mais ricos que eu já vivi assim, no cinema, de aprendizado. Porque o filme parte de uma inquietação, de uma dúvida, de uma pergunta, mas não tinha muitas certezas. Assim. Eu me policiei para não tentar imprimir certezas no filme o tempo inteiro. E tive a felicidade de poder contar com a Amanda Gabriel, que fez a preparação de elenco do meu primeiro filme também, do último Cine Drive-In. E ela também fez desse filme. E ela nos colocou no processo de trabalho na pré-produção, onde a gente ficou imerso fazendo uma leitura de roteiro que durou 3 dias, com todo o elenco mesmo, com pessoas que até passam pelo filme que a gente nem quase não vê, porque essa câmera está colada o tempo inteiro no Aurélio, né? E foi um processo de dar voz a esse elenco que a gente selecionou e ouvir, basicamente ouvir. Eu lembro muito, eu lembro de ter aprendido muito observando o Paulo, assim, porque o Paulo como protagonista do filme, ele ficava lá, assim, ó, sentado calodinho, ouvindo todo mundo, ouvindo. Eu falei, é essa postura que eu tenho que ter aqui agora também, vou ouvir. E ali foram várias questões que já estavam postas no roteiro, foram se potencializando e eu fui entendendo a dimensão que eu e o Pablo Stoltz escrevemos, a gente não tinha nem ideia, assim, era muito mais profundo do que a gente estava imaginando, assim, os pontos que a gente estava tocando, era muito mais espinhoso e muito mais delicado e muito mais sério do que a gente estava imaginando, algumas questões. Então, eu acho que essa pergunta cabe mais a eles responderem, assim, eu gostaria que vocês falassem desse processo. Olá, tudo bem? Sou a Tamires. Primeiro, muito obrigada a todos, Berê e toda a equipe. É muito bom estar ocupando um espaço que, como Gramado, um festival desse tamanho, desse porte, a gente ainda precisa dizer que é um espaço hegemônico, que a gente precisa pensar sobre isso sempre. Onde estão os outros, que não são pessoas brancas, cis, toda uma questão. E aí, quando o filme ele aparece, trazendo, por exemplo, a figura da MC Sofia, que eu acho que tem a ver com a pergunta que é essa geração que pega o microfone e diz o que não pode mais acontecer, como, por exemplo, vou citar a questão do povo, do meu povo, do povo preto. E quando a gente não pode ser raso, eu acho, em relação às discussões. E quando você assiste O Homem Cordial, eu penso muito que é uma aula sobre, para as pessoas brancas entenderem o que acontece em relação a quando, por exemplo, Mateus é colocado numa jaula figurativa entre um portão e outro. E aquela cena fica, e você fala assim, quando é que vai acabar? Você se sente mal, eu acho que a gente sai da sala do cinema um pouco com um soco no estômago e vontade de vomitar, assim, porque é sobre essa questão das mídias sociais que acabam permeando tudo, né? Eu disse lá fora que tudo hoje é uma grande revista tititi, e o que vende mais é o que é mais comprado, e nesse sentido, quando a notícia é sempre de alguém preto que morre, ou uma mulher que é assassinada,
A gente tem a tendência a vender isso como mais jornal vendido. E a gente nunca olha para as pessoas que sofreram. Acho que a Roberta traz muito isso na cena quando tem toda essa questão das mães de maio. E é muito é imprescindível falar sobre isso, porque são filhos dessas mulheres que estão morrendo. E essa população preta que vem sendo exterminada. E quando o filme termina, sem spoilers, quem aqui já viu, mas ele termina com uma mensagem que é sobre, vamos olhar para isso, vamos olhar para sempre essa discussão rasa sobre as minorias, sobre o racismo, sobre todos os preconceitos. Enfim, não quero me alongar aqui, mas eu acho que é um filme necessário nesse sentido, da gente colocar esse olhar para dentro e falar, calma aí, qual que é o meu posicionamento no mundo em relação a isso, né? Essa questão desse homem cordial, que é tipo, a vida vai seguir para esse homem e que é um símbolo no mundo, né? Que é um homem cis, branco. E a gente nunca pode levar para as pessoalidades. Quando a gente está falando de preconceitos e minorias, a gente não é sobre, se coloque no seu lugar, mas não é só sobre você, é sobre todo um sistema que te coloca nele, né? Que nos coloca nele. Então é isso, não sei nem se eu acho que eu fui muito longe, mas... Boa tarde, bom dia a todos e a todas. Estamos sob o efeito de ontem, no bom sentido, é claro. Eu quero dizer do privilégio e da responsabilidade que é participar desse filme, né? Porque quem tem experiências e faz esse trabalho há mais tempo e há mais vezes, como o Paulo Ricos, a Tamires, Estrela d'Alva, sabe o que é um ritmo muito louco. E chegar num lugar onde você vê tantos profissionais ali engajados e preocupados em passar a verdade como esse filme passa, porque o Homem Cordial, eu digo isso toda hora, ele é um dedo na cara da sociedade, sabe o que é a sociedade? Muita gente não vai gostar desse filme porque vai se ver nesse filme, e outros vão indicar esse filme justamente porque vão se ver nesse filme. Então, é um filme onde as pessoas vão se ver e rever os seus conceitos. A gente está passando um momento onde a gente precisa mais de seres humanos pensando positivamente do que seres humanos tentando fazer justiça com as próprias mãos. E é um filme atual, é um filme que fala sobre intolerância, sobre racismo, preconceito. Esse filme é muito corajoso. O que eu disse ontem, eu vou repetir. Vai além de você gostar de fazer filme, de ser apaixonado em fazer filme, gostar de fazer filme. É uma questão de coragem, de contar uma verdade que a própria sociedade brasileira faz questão de fingir que não existe. Então o filme está aí para dizer, existe e nós vamos contar. E quanto mais disserem para a gente não contar, é aí que a gente realmente vai mexer todas as maneiras possíveis para contar essa realidade. Não adianta enterrar, o quanto mais fundo você enterrar, mais paz a gente vai usar para desenterrar essas verdades. Esse filme faz isso. Obrigado, Iberê. Esse assunto, porque eu não sei se ele vai passar de novo, mas é que eu tive um insight aqui agora. O filme ele tem um momento de virada ali quando ele encontra com a mãe, né? E a gente estava discutindo do corpo negro, sofreu muita violência. Eu falei assim, eu sinto falta de ver um pouco de sangue desse Aurélio, dele apanhar durante o filme, e eu fui elaborando de ontem para hoje. E, na verdade, quando esse sujeito, né, que está ali no drama burguês um pouco, claro que está acontecendo uma situação com ele, mas quando ele entra na periferia e ele encontra com Bestia, com a Sofia e comigo. E agora me deu um Shazam, assim, tive uma epifania que nós três, tanto a Sofia quanto o Taíde quanto eu, somos MCs. Somos pessoas, né, mais paz, e você foi falando, foi dando download, hoje, mais paz usaremos para desenterrar, quanto mais a gente enterra. E a nossa pá é isso aqui. Ela está aqui. É o microfone, né? Nos seus raps é isso, minha palavra vale um tiro, eu tenho muita munição, o Brown já disse, o rap venenoso é uma rajada de PT, é como sempre uma parte que conseguiu encontrar na cultura essa força, essa pá, se defendeu. Só que a gente está numa época que nem todo mundo tem acesso ao microfone com esse desmonte, e por isso que ele é tão sério, porque a poesia pode sim, um rap do Brown, do Ted, pode curar um complexo de inferioridade do menino que sofreu racismo e tem vontade de matar.
Porque já tomou tapa na cara de polícia? É foda. Já, agora que mata um moleque desse, é uma mãe, cara. Crime de maio, 634 pessoas foram assassinadas. Alguém sabe aqui dos crimes de maio? 2006. 634 pessoas foram assassinadas. Foi encoberto isso. Procurem saber. Crimes de maio, mães de maio. Veja esse documentário. São 634 mães que tiveram seus filhos assassinados e ficou por isso mesmo. Quem é mãe aqui? Né? Então, eu acho que quando sai desse âmbito, ai, minha vida, né, os dilemas, o drama burguês, você entra numa dimensão épica. Épica e trágica. Que não estamos falando assim, ai, do dilema, né? Ela está em relação à vida. Nós estamos falando de gente que está morrendo. Tem gente morrendo. E se não tiver isso, não vai ter nada. Então agora deu um... Falei, caramba, são 3 MCs. São 3 pessoas que dão no corpo deles com a palavra. Agradeçam enquanto estiver dando com a palavra, porque não vai ser assim. O nível de violência vai subir, e daí é tiro, e aí é corpo. E aí vai começar a morrer. Tá morrendo gente lá, do outro lado vai morrer gente também. Então, se a gente não reverter isso, eu acho que, né, fica aquela merda lá, os 3 lá com o policial, e aquele vazio, aquele close que tem, né, dele naquele programa de TV, de merda, falando sobre nada, e é tudo nada, só que pra ele tá vivo. É um nada, mas não é. Porque os brancos estão vivos, e os pretos estão morrendo. E isso tem que parar. Bom dia, gente. Estou muito nervosa, né? Depois das pessoas falarem as coisas assim. Sou Dandara, eu sou atriz do filme. E é isso, né? A bicha tá dando o download, tá fazendo upgrade, tá entendendo as coisas, né? E é uma coisa que eu comentei com você ontem sobre de quem é Matheus também, assim, né? Porque a gente tá todo mundo assim falando do branco, né? Que tá lá sofrendo sempre, é a minha vida. Mas quem é Matheus e quem poderia ser Matheus na vida de vocês, sabe? Ele podia ser o seu filho ou seu irmão? Ele, aquela criança com aquela pele, podia ser seu irmão? Podia ser seu filho? Então, enquanto Matheus não puder ser da família de vocês vão estar assim, que pena, né? Que é o que você acabou de falar. Porque é isso que eu acho que acontece muito no Brasil, com o brasileiro, que enquanto o cara não está apertando no pé da gente, a gente está muito de boa. E é o que está acontecendo agora, inclusive, com a política, né? Quando a gente filmou o filme, foi antes da eleição, a gente tinha outro universo e ele se faz mais atual do que nunca. Então, eu acho que é realmente isso, né? A gente tem que ter voz, eu também tenho que entender que tá aqui, é o que você falou, assim que você abrir a sua fala, é você se levantar, eu me levantar e vir aqui encarar uma plateia que é bem branca, mas assim, a gente tem que falar, porque enquanto a gente puder falar, a gente tem que estar falando. E é isso. Só queria fazer uma observação, que o Felipe Queijo está aí. Felipe, se puder, só levanta pra gente, por favor. Nosso Matheus está aí. Renata, de Brasília também. Eu queria fazer uma pergunta para o Iberê sobre esse processo de roteiro, né? Então, falando num tema sobre esse, um tema que, né, enquanto maiorias, pretos, mulheres, enfim, e tendo um protagonista branco, né? Não sei se vai ser pensando, não vai entender a pergunta. Então, eu queria saber como foi o processo de roteiro, Iberê, assim, desde o começo você já tinha um feedback, desse olhar dos personagens, do olhar da pesquisa de quem está na rua, de quem é preto, de quem, enfim. E do primeiro tratamento até o último, como é que foi, assim, sabe? E como foram esses tapas na cara? Porque a gente vê o filme e leva tapas na cara. Eu acho que aquela cena lá que ela faz o... exatamente. É o tapa na cara, assim, né? Então, como que isso foi pra você, como você recebeu e
E que legal, assim, né? Esse processo todo de roteiro, eu imagino que foi feito com a construção do olhar, né? De quem vive aquilo. Você deve falar um pouco sobre esse processo. Bom, o roteiro, ele inicialmente, como eu posso dizer, ele não tinha toda essa, não tinha essa contribuição e essa consultoria. O primeiro roteiro, ele teve uma contribuição muito forte do Pablo, numa questão de estrutura, de dramaturgia. Ele que propôs essa história de uma noite só e desse ritmo vertiginoso de uma noite só. Ele se assemelhava muito mais ao After Hours, que eu já citei aqui e tal. Só que a partir do momento que a gente resolveu falar sobre violência social e de ódio na sociedade hoje, foi ficando cada vez mais claro que não dá no Brasil para fugir do tema da questão racial. Possível. Mas somos um país que até hoje temos uma herança maldita da escravidão que a gente não conseguiu vencer e que a gente está ainda num processo de guerra mesmo, né? Dessa questão. Então, eu precisei ter um olhar mais cuidadoso para isso. Eu convidei a Mariana Nunes, uma atriz, para fazer uma consultoria de roteiro. E foi interessante, assim, que ela fez várias observações no roteiro que contribuíram para o roteiro, mas a primeira observação dela, ela falou assim: Iberê, olha só, estou entendendo que você quer falar disso, ok, então vamos lá. Primeira coisa, todos os seus personagens negros estão identificados como negros na rubrica, no roteiro, mas os brancos não. Estava lá, Paulo Miklos, Aurélio, aproximadamente 60 anos, tal, não sei o que, eu descrevia ele, mas eu falava a cor dele, assim, mas quando eu era negro, eu falava, era negro. Tá errado, aí já tá errado isso aí. A gente não cai a ficha, né? Eu estava conversando ontem com o Rodrigo, com a Dandara também, a Dandara alertou para isso. O Rodrigo, quando me comentou, alguém falou isso para ele, vocês brancos não se sentem como raça, né? Vocês não se sentem como etnia, né? São os outros, são os índios, os negros, os brancos não se veem como... Né? Esse é um filme sobre... E ao longo do processo a gente foi percebendo assim, que é um filme sobre branquitude, né? Não é um filme sobre ser negro no Brasil, ser branco nesse cenário e o que fazer, e como agir, e como... Tá? E aí, ao selecionar o elenco, esse insight da Roberta agora foi incrível, eu não tinha parado para pensar nisso. Mas, ao mesmo tempo, tinha parado para pensar eu quero atores e atrizes que se colocam, que falam, que se colocam para contribuir nesse diálogo, porque realmente é um filme de pouca certeza, então eu quero ouvi-los. E aí foi mudando, por exemplo, o slam da MC Sofia, eu falei para ela, você tem tantos minutos, faz aí. Ela chegou no set e fez, eu não escrevi aquilo, eu não fiz um filtro de conteúdo disso. Ontem também, a gente ouviu a Roberta ontem no palco, não fazia nem ideia do que ela ia falar lá. É questão de sair do foco, passar o microfone e tal, o roteiro foi contribuindo muito para isso. A Dandara o tempo inteiro falava assim, isso aqui eu não falo não. Tinha muito xingamento assim, bom, a gente pode falar aqui, né, não estamos ao vivo, tá? No roteiro tinha muito filho da puta. Aí ela, né, como uma pessoa mais consciente, mulher, feminista, falou, não vou falar filho da puta não, vou falar escroto do caralho. Então o roteiro foi sofrendo contribuições, porque do meu lugar eu não tenho condição de falar sobre isso, não vivo isso no dia a dia, não tenho condição de colocar. Então acho que o filme cresceu com isso e mesmo assim ainda deve ter ficado muita branquitude. Eu queria lembrar uma coisa que nesse processo, com a pergunta, que foi muito interessante para mim, porque quando Iberê e Maíra me convidaram para entrar na produção desse filme, que eu agradeço muito e vou agradecer sempre, a gente conversou muito sobre o quanto esse personagem, esse roteiro era sobre não sobre a negritude, mas sobre essa branquitude que fazer, e como a gente conversou muito, e foi a principal razão pela qual eu falei, eu realmente acredito nesse projeto, eu vou ficar nele até o fim, de verdade, que era o quanto a gente não sabia.
e como a única chance que a gente tinha de avançar, de fazer com que esse filme conseguisse dar voz ao que a gente estava querendo trazer e que ele fosse de fato relevante, é que a gente conseguisse se rodear de pessoas que fossem falar e que a gente tivesse a capacidade de ouvir. E isso, na verdade, é uma das coisas mais difíceis quando a gente está numa posição, eu como produtor do filme, o Iberê como diretor do filme, quer dizer, o tempo inteiro a gente tem que tomar decisões, as pessoas estão olhando para a gente que a gente tome decisões para que o processo avance. E saber que a gente só vai conseguir fazer tudo isso se a gente o tempo inteiro admitir que a gente não sabe muito bem, né? E isso eu acho que foi um desafio o qual eu nunca passei antes, de saber assim, eu preciso entender, quando eu chego no set de manhã, que eu não sei. Eu não sei o que é como a gente vai filmar, quando o personagem da Roberta vai falar o que está acontecendo. Eu não sei, eu não vivi, não tem como, não adianta eu tentar entender. Porque a gente está falando de, infelizmente, uma realidade que a gente vive, que a gente é distante, que tudo é criado para que a gente seja cada vez mais distante, né? Então, o prazer desse processo foi a gente conseguir incorporar o não saber e conseguir ouvir. E ter a chance de ter pessoas maravilhosas que conseguiam colocar para a gente o tempo inteiro, desde as leituras iniciais do roteiro, durante o processo de preparação, que foi realmente maravilhoso, e no set o tempo inteiro, né? Isso que o Iberê falou da Dandara, isso acontecia com todos nós, o tempo inteiro a gente ouvia isso. Então isso foi um prazer maravilhoso. Desculpa, eu só queria completar uma coisa, porque foi citado aqui o momento de contribuição, mas o Iberê pediu para que eu tivesse uma resposta para a Sofia naquele momento, né? E que o Aurélio, então, cantaria alguma coisa naquele momento do duelo, né? E aí eu dizia para o Iberê, não tem o que dizer, ele tem que ouvir, é o momento, justamente o lugar de escuta, é o momento de você ouvir a bronca e não tem nada, não vejo alguma coisa que possa ter. Então por isso tem aquela cena, ele ouve aquilo, é tão pungente, é um negócio tão tocante, ela fala, vai tão direto, e o que a Sofia escreveu é uma coisa maravilhosa, né? E aí fica aquela turma no bar falando, ih, amarelou, tal, é uma situação esquisita, né? Muito esquisita. E é isso mesmo, né? Disso que se trata, o filme é sobre isso. E é um pouco isso que você acabou de dizer, né? Ouvir, para onde que a gente vai com o próprio filme, com a própria cena, a gente vai ouvir, vai sentir, vai descobrir isso no próprio desenrolar da coisa. Posso? Na verdade, uma coisa que eu já não percebi quando vi o filme ontem e uma coisa que eu percebi agora que eu vi ele falando. Eu sou a Laura, espectadora, tá? Que pessoa física. Não, aí antes de eu falar o que me bateu ontem, essa questão, eu tenho participado muito da FLUP, que é a Feira de Narrativas Negras lá do Rio de Janeiro, né? E essa questão que você colocou deles, de colocar no roteiro escrito negro, escrito branco, é uma questão que a gente debateu lá outro dia e que é impressionante, né? Assim, mas é que ainda é necessário colocar o negro, porque senão, quando você entrega, né, para um produtor de elenco mulher negra, 30 anos, 35 anos, você vai mandar, você tem a Carolina Dickman e você tem a Grace Passou, ele vai te mandar a Carolina Dickman. Então, é importante, né, ainda, eu percebi isso ali, lidando com eles, porque o ideal seria que na nossa cabeça já tivesse, tipo, foda-se cor. Vou propor a melhor atriz de 35 anos que eu tiver aqui, vamos construir essa narrativa. E aí eu percebi que para eles isso é importante, né, a gente ainda assinalar, mas eu concordo com você que tem que ter o fulano branco. Então, a observação da Mariana não era para tirar o negro, não era para botar... Para botar o branco. Eu concordo. Você por favor, se identifique. Levanta, se identifique, por favor. Microfone. Eu sou atriz, acompanho também o trabalho do Iberê há anos. E quando a gente foi para a leitura, foi a primeira vez que eu li um roteiro e que tinha a atriz, a personagem branca e o personagem negro, até me emociona. E foi muito potente para mim, porque eu me vi no lugar que o personagem, que o protagonista se coloca, que é você começar a entrar num
num universo que não é seu. Te emociona como me emociona também. Sim. Porque a gente começa a perceber. E a gente começa a se colocar e a gente começa a se calar. E a gente começa a sair quase pedindo desculpa pra todo mundo. E ontem eu falei e os nossos personagens, assim, eu tô no início do filme e a gente ficou na voz. E pra mim foi muito potente, pela primeira vez eu estar muito mais em voz do que em imagem. E de repente ver as atrizes negras sendo colocadas, a imagem começa a aparecer dos personagens que estavam periféricos, começa a sair do foco do Aurélio, e a gente começa a ver quando começa a entrar no outro universo. E a gente começa a sair o foco dele. E aí eu falei, cara, que do caralho, que lugar onde a gente foi colocado? Porque a gente não é colocado nesse lugar. Então, assim, eu me senti muito mais respeitada como atriz e como da sociedade a partir do momento que estávamos todos sendo colocados, brancos, negros, índios, todos somos raça. A gente tem que estar igual para que não precise mais. Para que não precise mais, precisa ser colocado tudo. Botarem no nosso igual. Lugar, né? Tipo, branco. Sim, tá lá. sim. Você foi escolhida porque você é branca também, né? E só identificando, Fernanda Rocha, melhor atriz coadjuvante aqui em Gramado em 2015, por último, Cine Brasil. Ela falou também que era só uma coisa que é bem rápida. O tiro pra mim no filme que me bateu foi a frase do Taíde, quando ele falou: o mundo visto pelos seus olhos brancos deve ser lindo. Sim. Cara, por mais que a gente vai em flup e tenha integrar e perceber, nunca é a mesma coisa. Enfim, só isso. Pro meio tiro foi assim. Estamos sem inscrições. Já temos uma. Fala assim mesmo? Não, está chegando. Eu sou a Alessandra do Rota Cult. Eu queria saber do Pablo como é que foi montar essa fotografia tão escura e tão primordial para a construção dessa narrativa. Oi, boa tarde a todos. A gente fez muito junto, né? O Iberê, assim, desde o início a gente se encontrou muito, assim, a gente estava realmente na mesma página. A Amanda também, eu acho que ela é importante para essa fotografia, porque a gente começou a abrir o livro na mesma página. Isso foi uma coisa muito importante. O que dentro disso que a gente está falando, a gente se propôs, né, algumas coisas. E uma coisa que eu também me toquei hoje aqui, vou falar antes de falar da fotografia. O cinema, ela é uma arte que tem a capacidade de te colocar no lugar do outro, mais do que mais do que as outras artes. Assim, você, quando lê um livro, por mais que ele seja em primeira pessoa, ainda é uma primeira pessoa. Eu, pelo menos, tenho essa capacidade de entrar dentro da vida do outro, assim, e eu acho que uma coisa que está faltando muito nesse momento é a empatia, né? Assim, você se colocar no lugar do outro. Então, eu acho que essa fotografia, a câmera ali em si, a ruptura dessa linguagem depois, quando a Roberta dá aquela surra ali de bambu ali na forte e que abre para isso. Então eu me toquei disso escutando aqui as pessoas hoje, a importância da arte cinematográfica na capacidade de nos dar empatia, né? O Matheus não é o menino que está lá no jornal, ele é aquele garoto ali que está ali, genial, moleque. Então isso foi muito um acerto, assim, muito grande nosso. A gente construiu duas coisas que eu também gosto, assim, muito. Uma que era um pouco de uma ausência de fotografia, existia essa ausência, talvez escutando também todo mundo hoje, era um lugar de escuta da fotografia ali, de não aparecer refletor. A gente tinha um caminhão de elétrica maquinária e ainda dividia com platô. Tinha 6 refletores, 7 refletores ali dentro, assim, o resto era um usufruir da luz da cidade a nosso favor, com a dicotomia de uma câmera que se tornava muito personagem do filme, assim, acompanhava, né, e ela te dá essa capacidade de se colocar no lugar do Aurélio e depois ela abre o espaço para você entrar no lugar de todos os outros personagens que entram ali e que dão essa... Então eu fiquei feliz com essa dicotomia entre
essa luz que não... essa falta de refletores, que seria a tradição do cinema, com uma câmera que dança e que participa disso. E só para terminar, eu queria agradecer aos deuses do cinema por ter filmado com todo respeito a todo o resto do elenco, mas Taíde, Paulo Nicolas na minha frente e a gente dançar junto ali foi emocionante. Eu sou Walter Han, Porto Alegre. Eu queria colocar uma ideia... Fala mais alto, por favor. Ah, claro. Eu vou usar... Boa tarde. Nós tivemos uma experiência muito rica ao longo do tempo desse filme. E eu vejo assim uma coisa que eu achei muito forte para mim, porque eu atuo muito na área de direitos humanos. E nós encontramos ali aquela afirmação, uma demonstração de que da massificação da ideia de que quem defende direitos humanos defende bandido. Isso aí foi forte, foi bom, foi muito bem colocado no filme, eu acho que vai contribuir bastante. E o outro aspecto é esse da afirmação dos negros dentro da história. O protagonista é um branco inseguro, que está sendo totalmente perseguido por uma coisa que ele não consegue se livrar, e em volta dele aparecem vários negros que são massacrados, inclusive, durante todo o filme, mas que tem uma afirmação permanente. Isso aí eu achei muito bonito. É isso. Muito obrigado. Rosário, seu microfone está chegando. Aqui, Rosário. É uma pergunta para o Taíde e uma para a Maíra Carvalho. Hoje brinquei com ele no café da manhã, que ele deve ter ficado muito orgulhoso de ver as Antônias cantando no Prêmio Grande Otelo, porque ele era um empresário enrolão delas e tal, né? Mas nesse filme você faz um papel muito digno, muito consciente e ao mesmo tempo sem ser professoral. Você conseguiu dar uma leveza, é muito empático ver você ali, você conversando com ele, aquela frase que você diz para ele que é terrível, né? Tudo flui com muita naturalidade. Eu queria que você falasse um pouco disso. Você também é um músico que também foi conquistado pelo cinema, que você falasse um pouquinho da sua carreira. E para a Maíra, que além de diretora de arte do filme é produtora, eu queria que você falasse de como é para uma mulher acumular duas funções tão importantes dentro do filme. Claro que você tinha parceiros, mas é um encargo. E me desculpe, não quero fazer jornalismo de titi, mas eu só queria saber se você é companheira do Berê ou não. A gente está junto há 39 anos. Ela é minha irmã. Eu mesmo, com as minhas ligações com Brasília, eu sempre via vocês juntos, trabalhando juntos e tal. Eu falava, gente, mas o que será? Mas nunca tive coragem de perguntar. Hoje eu tive que tirar essa dúvida. E mesmo sobrenome, né? Não, tem uma coisa engraçada, que a Nanda, que está ali, é ex-mulher de Iberê. E a gente é parecida, e muitas vezes confundiam a gente. E aí não sabia se eu era mulher dele ou se ela era irmã dele, então tá tudo certo. Eu perguntei para não cometer mais um erro jornalístico, porque eu pensei que os diretores os dois mineiros lá no meio do mundo fossem irmãos. E não são. Escrevi, tive que corrigir. Então, para evitar isso, da agora eu nunca mais vou esquecer. Você quer responder primeiro, Maíra? Posso. Quer responder primeiro? Pode responder. Né? Você quer que eu responda primeiro? Ele estava pensando acumular essas duas funções. É a primeira vez que eu faço isso. É a primeira vez que eu assino a produção de um filme, e um filme nada simples. Eu fui uma produtora, assim, desde o início eu estou com o Iberê, né? Depois desses 39 anos, há 17 anos atrás, a gente fez nosso primeiro filme juntos, que foi Suicídio Cidadão. O Iberê tem uma marca no cinema dele que é
colocar as questões sociais e políticas muito pungentes, assim, desde esse primeiro filme. Suicídio Cidadão poderia ser feito hoje e estaria super atual, a gente fez em 2002. Então, desde esse primeiro filme a gente trabalha juntos, mas eu sempre na direção de arte e palpitando no roteiro. Que desde os primeiros tratamentos ele me mandava para eu palpitar, mas era uma palpiteira. E em 2015 a gente foi selecionado com o Núcleo Criativo da Pavirada, que era um edital do FSA, quer dizer, ainda existe, né? Não sabemos até quando, mas enfim. E eu estava nesse projeto como produtora e uma produtora criativa. Então a gente desenvolveu 5 projetos audiovisuais, 3 longas e 2 séries. E ali eu estava numa posição diferente. Eu não era só uma palpiteira, eu estava ali como produtora desde o início da criação desses roteiros. Então foi tudo construído muito junto, assim. E eu tenho esse privilégio de ler os primeiros tratamentos. E às vezes, essa questão de sermos irmãos, ela me coloca num lugar assim, eu posso falar tudo, eu posso ser o mais sincera possível, porque a gente tem uma parceria que não é abalável nesse sentido, porque muitas vezes você vê, eu trabalho com muitos diretores diferentes, muitas vezes você vê diretores que querem ser bajulados, que querem ouvir elogios e que não querem ouvir verdades, e muito menos de uma mulher, né? Isso ainda é muito forte. Então, primeiro eu sei que eu posso falar e que eu posso apontar quando tem questões ali que ele não consegue ver porque ele é homem, ou tem questões ali que um outro olhar é necessário. Então, foi desde o início esse roteiro sendo trabalhado assim. E o Pablo é uma pessoa também muito querida, o Pablo Stolk, eu conheci, tive essa oportunidade de apresentar os dois. Então, foi uma produção criativa, assim. Toda a parte de execução mesmo, essa parte pesada, né, da produção, que é de tirar mesmo do papel, isso eu deixei para os homens, né? Deixa eles fazerem a parte chata. Então, o Rodrigo, o Rune, o Matheus, que está aqui também, que trabalha com a gente, que é nosso controller, nosso anjo. Então, eles estavam muito levantando essa parte de contratos. Eu confesso que eu fiquei com a parte boa da produção, que é fazer relacionamentos, conversar com as pessoas. Eu falei, a minha parte da produção é fazer amigos e ver pessoas interessantes para estarem com a gente nesse projeto. Então, foi isso. Mas, em alguns momentos, essa questão de ser mulher pegou, eles sabem. Alguns momentos eu tive que afirmar, precisamos de mais mulheres na equipe. E isso para eles era difícil. Desculpa, gente, mas eu preciso falar. Às vezes era difícil para eles, mas por que é importante ter uma mulher nessa função especificamente? Se essa função não exige que seja uma mulher, né? Não é um roteiro que tem uma mulher branca, 35 anos. Quando você vai escolher uma equipe, você está escolhendo pessoas que você vai ter afinidade para trabalhar junto, e bons profissionais, mas o cinema é muito de relacionamento, né? Então, e eu falava, precisa ser uma mulher porque precisamos de mais mulheres aqui com a gente criando, só por isso. Não é porque essa função especificamente exige, mas porque precisamos de mais representatividade feminina, precisamos de mais representatividade negra, e a gente só vai conseguir fazer isso se a gente tiver criadores, olhares femininos, olhares negros. Então foi nesse sentido que a situação minha como mulher, dentro dessa coprodução de 3 homens e 1 mulher, foi importante. E a direção de arte, conciliar, assim, quando a gente começou a produção do filme, a gente tinha um grupo de WhatsApp de produção, eu falei, gente, tchau, tô saindo do grupo, volto quando terminar a filmagem. E assim foi feito, eles só me acionavam para assinar contratos, para assinar 1000 contratos, e com questões muito cruciais, assim, essa aqui a gente precisa de uma decisão coletiva. O resto eles não me acionavam e tocaram a produção, e foi ótimo, porque eu precisava entrar a fundo na direção de arte desse filme. Como o Pablo falou, assim, era quase não direção de arte, aquilo de você trabalhar 2 meses de pré, 12 horas por dia, incessantemente, depois trabalhar 5 semanas de filmagem, 12 horas por dia, para parecer que você não estava ali. Então, esse desapego que a Nanda fala, né, dela estar em cena só com a voz, eu precisava fazer os cenários 360 graus, porque a câmera estava solta e ia girar 360 graus. Então, não podia fazer um cenário mais ou menos. Não, o cenário está ali, ele está desfocado no fundo, mas ele está ali, foi construído para ficar como ele tivesse que entrar no filme, sem apego.
só uma cena que eu pedi, Pablo, faz um giro aqui, por favor, vai. Esse cenário tá lindo. E ele fez. Mas foi a única vez que eu pedi pro Pablo. Ele falou, pô, você demorou para pedir isso? Mas era assim, desapego mesmo. E aí eu sou muito grata por esse processo todo, o aprendizado enorme com essas mulheres maravilhosas, esses homens maravilhosos. Foi um processo muito rico pra gente. Muito obrigada. Muito obrigado pelas palavras do café da manhã e agora na parte do almoço. Obrigado. Eu acredito que o resultado disso foi justamente o fato de eu poder ficar à vontade, do auxílio que eu tive do diretor, da Amanda Gabriel, de todo o elenco, porque todas as pessoas falam, faz assim, faz assado, olha, isso aqui não é legal, isso aqui não é legal, isso aqui é legal. A gente teve, nós participamos também do roteiro. Como o Iberê muitas vezes perguntou para mim, Thaís, como você falaria esta frase? Como seria isso do seu jeito de falar? Então não foi uma coisa que eu tive que seguir o roteiro, eu tinha que seguir o ritmo, né? O mote, mas eu pude falar do meu jeito, até porque o personagem ele veio de uma banda de rock, né? Teve conflito com o Aurélio no passado e agora eles se reencontraram justamente porque o Aurélio teve esse problema e o Bestia é o cara que está ali inserido na periferia com aquele bar que abre caminhos para novos talentos. Então a coisa, nós nos encontramos novamente na esquina da confusão, sabe? Então a amizade nunca deixou de existir. Quando eu pude, o Iberê me ligou falando, pô, Thaís, tá precisando, tô fazendo um filme, queria você no filme, então precisando de um cara bonito. Falei, você já tem aí o Paulo Micos, ele falou, tem uma beleza diferente. Fui bem agora, hein? Tá ligado? Quando ele me convidou, eu fiquei muito surpreso, né? Porque eu já fiquei à vontade no primeiro dia. Quando eu fui fazer, por exemplo, a prova de figurino, a garota que está ali, ela simplesmente foi demais. Aplausos, por favor. Levanta para mim, porque eu cheguei e tinha ali, não foi, eu já participei de algumas coisas, olha, a roupa que você vai usar é essa daqui. A única coisa que pode fazer é tirar esse brinco. E ela não, ela simplesmente deixou, falou, olha, isso tá legal, você gosta disso? Eu falei, eu gosto disso, eu só não gosto dessa calça. Então vamos mudar a calça. Então, isso é uma coisa que deixa a gente muito à vontade, a gente realmente se sente inserido, não simplesmente alguém que precisa ir ali fazer uma peça ou falar alguma frase. A gente estava sendo tratados ali como seres humanos que iria protagonizar algumas cenas para o cinema. Isso é muito legal, isso me deixou muito, muito à vontade. Inclusive, não tivemos essa cena no filme, mas a gente estava discutindo no roteiro e aí alguém falou alguma coisa tinha no roteiro mimimi. Lembra disso? Tinha um roteiro mimimi. E aí, do nada, eu falei, pô, finalmente os brancos conseguiram emplacar uma gíria. Mimimi. Isso não foi. Mas, pô, é a maneira, eu acho que é essa maneira de lidar com a gente ali que deixou as coisas tão bem como estão no filme. A gente contou uma verdade sem ser mentirosos, sem exagerar. Inclusive você falou isso pra mim, falou, não quero que você exagere no seu tom de voz, eu não quero que você exagere nos trejeitos, eu quero que você seja você, falando com a sua alma. E isso acho que a gente pode perceber pelo filme e pela maneira como todo mundo ali atua. Muito obrigado, Iberê, muito obrigado a toda a equipe, 100%. Muito obrigado mesmo, de verdade. Essa frase genial do Thaís, ele lança 1000 frases geniais por minuto, mas essa frase genial dele do mimimi foi a coisa que mais sofri, que a gente mais sofreu de cortar, né, Nina? Aproveitando, deixa até, se você quiser falar um pouco da montagem, porque é um filme com muito plano sequência, né? E aí vai para a mão da montadora, né? E aí ela teve esse desafio. Acho que a Nina Galaternick, montadora do filme. Olá, boa tarde, pessoal. Bom, mimimi foi realmente um drama para tirar, mas é porque também menos é mais, né? E aquela frase do como ver pelos olhos de branco, aquilo já era tão forte, e você colocar uma outra logo em seguida, você pode perder o peso até das duas. Então a gente resolveu centrar naquilo e aquilo eu acho que teve um efeito forte, né? Eu acho que a montagem é muito isso também, né? Você saber dosar
E, enfim, ontem até conversei com o Pablo, um dos maiores desafios é porque foi um filme que uma grande parte dele foi feito em planos de sequências, belos planos de sequências, muito bem feitos e muito impactantes, e que não precisam de cortes, né? Ele já tem ali, já tem um ritmo, e isso também tem a ver com a atuação, né, de cada um, da direção, está tudo fluindo. Então, né, como que a gente vai lidar com esses planos de sequência? Será que a gente vai conseguir fazer o filme, né, mantendo essa integridade? Porque tem também, enfim, outras questões, né, do ritmo geral do filme. Então, você tem que chegar num determinado lugar, às vezes você tem que cortar as cenas. E então, assim, a gente só decidiu, só teve uma cena realmente que a gente tacou a faca mesmo, que foi um plano de sequência, mas que eu acho que tinha a ver mesmo com o que estava acontecendo, que era a cena dos policiais e da Dura, que era uma cena mais violenta, então essa violência ela podia se fazer presente também no corte, né? E eu conversei ontem com o Pablo, né, como é que é isso, né, poxa, eu fiquei cheia de dedos de cortar um plano de sequência, mas está tudo bem, não tá? E ele falou uma coisa que é verdade, assim, a maneira como ele filma, toda a decupagem já está dentro da sequência. Então, os planos, né, decupar plano aberto, plano fechado, né, toda uma decupagem que já está ali feita, e no momento certo, ela me permite cortar. Então, não foi difícil cortar o plano de sequência. Quando ele é bem filmado, quando ele te dá pontos de corte, acabou que não foi difícil e não resultou como uma transgressão, né, como uma coisa, né, como se tivesse maculado o plano de sequência. Enfim, eu gostei muito do resultado e espero que você também. Mas eu acho que é isso. E também uma outra questão assim, muito forte da montagem era que o protagonismo do filme ele muda a partir do encontro do Aurélio com a Maria, mãe do Mateus, né? Então, isso já estava claro, né? Até na própria filmagem, o material já veio muito mais, já veio apontando para isso, que depois desse momento a gente não veria somente o Aurélio, a gente veria as outras pessoas, só que a gente teve que marcar muito isso na montagem na primeira parte. Então, quanto mais a gente conseguia ficar no rosto do Aurélio, mais forte ficaria essa ruptura. Mas isso não é fácil, isso exige decisões complicadas, como, por exemplo, a cena do restaurante, à noite, né, logo depois do show. É uma cena que praticamente acontece toda no som, né, no áudio, a gente está vendo ele. E tomar essa decisão foi muito difícil, assim, não vamos deixar no rosto do Aurélio, porque é importante manter essa, né, já desde o início construir essa marca, né, de protagonismo para ele em cena, né, visual. Enfim, então, além disso, 1000 outras questões que foram sendo, acho que todas essas questões que a gente está falando aqui, tudo passa pela ilha de edição, por mais que o Iberê seja de Brasília, eu sou do Rio, por mais que a gente estivesse distante ao longo do processo, nos momentos que a gente se reunia, ele trazia toda essa discussão, tudo que aconteceu durante a filmagem, durante os roteiros, as conversas com a Amanda, com a Roberta e tudo, então dava essa amarração toda para a gente poder lapidar e deixar, né, não deixar menos rastros de, como vocês chamam, de branquitude, e espero que tenha ficado legal. Não, uma coisinha dos planos de sequência, assim, que, né, a Rosário falou do ano passado e tal, do Simonal, que tem 2 planos de sequências realmente, né, gigantes, enormes e fortes e tal. E nesse ano ninguém falou, pelo menos assim, conversou, que esse filme é todo feito em plano de sequência. E isso é legal, porque entra no orgânico da coisa, né? Ele não é uma demonstração de plano de sequências, ele é o que tinha que ser, ele é a fluidez do negócio, que isso é muito, eu achei, não aparecia, como Maíra disse também, não, é um grande, né, acho que é um grande elemento desse filme. E, enfim, aprender o ponto do corte e tal, sou obrigado a homenagear 2 pessoas aqui, Rui Guerra e Dib Lutz. Sem essas 2 pessoas a gente não ia ter aprendido nesse lugar ainda, dos pontos. Nós temos tempo ainda para uma última questão.
Ricardo Dena, aqui do Correio Brasiliense. O que eu tenho para perguntar, na verdade, são duas perguntinhas, se for possível. Não sei, não estou num lugar tão privilegiado de saber se ela está aí, mas a atriz que interpreta a Maria, eu queria entender um pouquinho se houve uma inspiração em especial em alguém, quer dizer, uma cena muito forte, né? A gente vê uma verdade, um preparo muito marcante para aquela cena. E com relação ao roteiro, peço até desculpas, eu não estava aqui, não sei se já foi respondido, mas com relação à dificuldade de se entrar num universo onde se fale de uma maneira pejorativa, que se tem essa distinção de raça, de etnia, o que seja, né? Eu queria entender um pouco da dificuldade de se expor isso, Iberê, ao mesmo tempo, se vocês tomaram algum modelo da realidade mesmo para reproduzir isso, quer dizer, como acirrar tanto um discurso de ódio ali e deve ser uma dificuldade muito grande para modular isso, né, no roteiro. E por último, um roteiro muito sofisticado que exige um pouco do espectador para que ele possa chegar numa história que não dá muitos dados até se chegar a ela, né? Que se resolve mais no final. É difícil manter a atenção desse espectador? Ricardo, assim, a questão já foi bastante desenvolvida, então eu vou pedir para a mesa que isso quem sabe, particularmente vocês possam, porque a gente, ao longo aqui do debate, conversamos muito sobre isso. Só podia a Roberta, então, sim, falar aí sim, sobre a Maria, né? Falar perto dele que escutou ela. Vai lá, Roberta. Lá atrás de mim. Então, que vocês respondam. Vai lá, Roberta. Eu vou ser bem breve. Ele dá bronca. Ai, mano do céu. Ai, que honra, cara. Puta merda. Eu vou ser breve, vou falar assim, Paulo Micos, né, foda, anos 80 e tudo mais, e prestar essa homenagem e Taíde. Eu tô sentada ali, eu olhei pra Tavares e eu falei, mano, é o Taíde que tá aqui. O Taíde, eu sou atriz MC, eu tenho uma companhia de teatro hip hop há 20 anos. E só tem o hip hop no Brasil, chegou por esse cara, só tem Racionais, só tem tudo que tem depois por causa de você. E eu falei isso lá, eu com 40 anos, é meu primeiro longa, eu sou atriz, né, desde 13 anos de idade, é meu primeiro longa com essa equipe desse jeito, com o Taíde, cara. Você sabe, você sentado na mesa, assim, almoçando, você fala assim, mano, eu tô na frente do Taíde. Caralho, é o cara que a gente fica citando o tempo todo, então é uma alegria. E esse filme também foi muito especial. Quem saiu, não? Muito especial, porque eu entrei em contato, por causa dessa personagem, eu entrei em contato com a luta das Mães de Maio. Que, eu insisto, põe lá, Mães de Maio, um grito por liberdade, esse documentário se você não se sensibilizar com isso, nada mais vai te sensibilizar. E que são as mulheres que lutam, né, pela justiça desses filhos. E aí eu já levei para outra peça que eu estou fazendo, e essa luta mudou. Para mim, é a luta mais importante que tem no Brasil hoje, sem desmerecer as outras, é essa luta das Mães de Maio. Porque, a gente estava falando ontem, né, o dia que a mulher preta estiver bem no Brasil, educando seus filhos com comida na mesa, tudo vai mudar. Até a coisa do patriarcado, né, o feminismo negro, a primeira mãe que está sendo desrespeitada é uma mãe negra chamada África. O não reconhecimento que o ser humano nasceu na África, você tira de uma mãe, você tira de uma mãe fisicamente o que não pode ser vendido e comprado. É o grau sofisticado da escravidão, que nós temos 400 anos nesse país. E que está com todo mundo aqui eivado desse ideário. Então, o dia que essa mulher estiver bem, então por que tem que ter todo o sistema vai estar, a emergência é essa. Então eu me inspirei nisso, nessas Mães de Maio, nessas mulheres que perdem o filho e não sabem onde estão, que poderiam ser as mães da ditadura, que poderiam ser, toda vez que um moleque preto morre, toda vez que um filho morre uma mãe. Tem uma mãe ali, ele saiu de um lugar, então eu me inspirei nelas e já muitos projetos vêm disso. Acho que mães pretas nesse Brasil, esse é o tema do momento. Isso. Nós encerramos então aqui, acho que com essas palavras muito bem ditas, o nosso primeiro dia de debates aqui do Festival de Gramado. A programação é intensa, convido a todos para amanhã às 10h30 aqui.
aqui nesta sala, Não. nesta sala, os debates da programação desta noite